como nós estamos vendo, né, o frio está em quase todo o país e diversas culturas são comprometidas por essa massa de ar polar. Vamos saber agora como fica aí os impactos, né, que eles podem causar também para o agronegócio, principalmente no setor de grãos, voltado para o milho de segunda safra. Para isso eu converso agora com o analista de safras da Ertdaily Agro, o Felipe Reis. Olá, Felipe, seja bem-vindo, né? Só mudou aí a empresa, mas você já é conhecido nosso aqui, sempre traz muitas novidades para a gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez, uma boa tarde para você. Conte para a gente, né, que forma esse frio todo vai impactar as culturas de grãos, principalmente o milho aí, o segunda safra. Exatamente, Thiago. Mudamos de nome, né? Antes era Geosys, hoje é o Ertdaily Agro. Nós continuamos com esse trabalho de monitoramento remoto, sensoramento remoto diário nas principais áreas agrícolas do mundo. Bom, no Paraná, nós temos visto essas baixas temperaturas, geadas já em algumas cidades ali do Sudeste, Centro-Sul do Paraná, deve impactar um pouco as lavouras, reduzir um pouquinho o potencial produtivo, mas de uma maneira geral, no Paraná, as lavouras, a produção de milho deve ser positiva. Nós tivemos os primeiros 2/3 do ciclo muito favoráveis para a produção do milho safrinha, então a preocupação não é grande quanto às geadas, pelo menos por enquanto, né? Apenas uma comparação com o ano passado, quando nós tivemos uma geada no fim de junho, em meados ali de julho e outra no início de agosto, fim de julho, aquelas geadas foram mais intensas do que a que a gente observou nessa manhã e pode observar nos próximos dias, né? Então, caso a gente tenha danos devido às geadas, elas devem ser menos intensas em relação ao do ano passado. Então, a preocupação é menor, não apenas aí para o Paraná, mas também Mato Grosso do Sul. Caso tenhamos algumas geadas em Goiás, por exemplo, que não é tão comum quanto no Paraná, aí pode ter um dano um pouquinho maior, isso porque nesse estado, né, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, as lavouras já estão bem danificadas devido à baixa umidade do solo, baixa precipitação nos últimos meses. Ô Felipe, agora uma questão interessante também que eu gostaria que você falasse para a gente aqui, de que forma, como você disse, preocupa, mas não é tanto, mas que preocupação é essa? O que essas geadas podem interferir principalmente na cultura do milho? Bom, para quem ficou atento à produção no ano passado, nós já vimos uma baixa umidade do solo, uma quebra, uma provável quebra de safra, e as geadas vieram aí para consolidar a quebra da safra. Esse ano, mesmo que tenhamos em algumas cidades, em algumas lavouras, uma geada de alta intensidade, a quebra de safra para o estado e mesmo para as macros, micro-regiões no Paraná estão descartadas. Tá? Então pode ser que tenha uma redução do potencial produtivo. É difícil afirmar o quanto vai reduzir, se 1%, 2%, mas com certeza nós não teremos uma quebra de safra em nenhuma macro-região do Paraná, que é onde a gente tem temperaturas mais baixas em relação aos outros estados, pensando aí na zona do milho safrinha. Tá? Então a gente pode ter uma redução do potencial produtivo, mas dificilmente vamos ter uma quebra de safra resultante dessas baixas temperaturas. Se tivermos aí, tem que analisar, provavelmente deve ter ocorrido algum outro cenário e as geadas vieram só para consolidar a situação. Tá certo, Felipe. Agora eu gostaria que você falasse para a gente também se esse evento de frio extremo que nós estamos vendo aqui em maio é atípico ou é resultado das mudanças climáticas. Eu te falo isso porque aqui em Brasília mesmo, né, nós registramos, tem 62 anos de Distrito Federal, né, de instalação, de instituição do Distrito Federal, e nessa madrugada nós tivemos aí a menor temperatura da história do Distrito Federal, né, a sensação térmica de 1,5 graus, normalmente nos termômetros em torno de 6 a 5 graus, ou seja, é muito, muito, muito frio. Como que isso está na visão de vocês que são analistas? Isso é algo que vai ser recorrente, principalmente para o mês de maio, que é totalmente atípico de acontecer, né? A onda de frio esse ano, 2022, ela chegou mais cedo do que o comum. Tem razão nesse ponto, né? Porém, a temperatura para as próximas semanas e meses, vamos dizer assim, para o inverno, ela deve ser mais amena, ou seja, menos baixas do que no ano passado e mesmo na média dos últimos 2, 3 anos, tá? Então, apesar dela ter chego antes do previsto, a tendência é que tenhamos um inverno um pouquinho menos frio do que foi no ano passado. Tá? Então, a preocupação com geada esse ano, pelo menos por enquanto,
os modelos climáticos apresentam uma tendência um pouquinho mais favorável, embora essa semana nós tenhamos essas baixas temperaturas extremas. Passando essa onda de frio, a gente deve ter uma situação mais favorável para a produção agrícola. É certo, Felipe. Quero te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui, de trazer para a gente um pouco desses detalhes e desses estudos que vocês sempre fazem aí, mostrando que, de fato, existe essa preocupação, mas ela não é tão grande assim, não pode impactar tanto aí a nossa safra. Pelo menos é o que a gente espera, né? Porque principalmente na região sul do país, os produtores já sofreram muito aí na safra de verão, com tantas adversidades climáticas, né? Tivemos baixa produtividade do milho, também da soja, e agora vem esse frio com essas precipitações geadas e a gente não quer que isso aconteça também aí com mais prejuízos e mais danos aos produtores. Mais uma vez, muito obrigado e até um próximo encontro. Eu que agradeço, muito obrigado e precisando pode contar com a gente.